E aí galera, sucesso? Sou Gabriel, professor de Química, e hoje aula 3 de Química Orgânica, Fórmula dos Compostos Orgânicos. Na nossa última aula a gente viu os postulados de Kekulé, que é o que traz as características dos átomos de carbono e dos compostos orgânicos. E na aula de hoje vamos aprender as maneiras diferentes de representar os compostos orgânicos. Então bora para a aula. Então vamos lá. Os compostos orgânicos, eles podem ser representados de diversas maneiras. O que significa? Significa que existem maneiras diferentes de representar o mesmo composto orgânico. Então olha um exemplo. Vamos trabalhar aqui na aula com o exemplo do pentano. E aqui eu representei no primeiro momento a molécula de metano de forma tridimensional, em que eu coloco ali os átomos como bolinhas e eu ligo eles e eu conecto eles através de varetas. E o que nós podemos observar aqui? O carbono, ele vai ser as bolinhas azuis, e os átomos de hidrogênio do pentano são as bolinhas ali vermelhas. E essas varetas são as ligações químicas que eles estão fazendo entre eles. Essa maneira de representar é a forma mais completa de representar ali um composto orgânico. Porque a gente está representando, além dos átomos que estão participando desse composto orgânico e as ligações que eles estão fazendo, também representamos a geometria que existe na molécula. Só que assim, essa forma de representar os compostos orgânicos, ela é muito complexa e ela demora um tempo para você desenhar as moléculas dessa forma. Então leva muito tempo. Então existem ali maneiras mais simplificadas de representar o composto orgânico, que é através das formas estruturais. Sucesso? Nós temos 3 formas estruturais diferentes de representar os compostos orgânicos, que é a estrutural completa, estrutural condensada e a estrutural de linhas ou bastão. Cada uma dessas formas, ela serve para o intuito ali do que você está analisando daquela molécula. Tem maneiras de representar que são mais complexas e tem outras que são mais simples, mas ao mesmo tempo são mais rápidas de fazer na hora de montar ali a molécula. Então a gente vai ver qual que é a vantagem ali de cada fórmula estrutural. A primeira fórmula estrutural é a estrutural completa, é o que traz mais informações para a gente. Por quê? Porque ela informa ali os átomos de carbono, ela demonstra os átomos de carbono ligados entre eles, e ela também mostra pra gente, através de tracinhos, as ligações químicas deles. E ela também mostra os hidrogênios ligados em cada átomo de carbono. Geralmente quando a gente está começando ali a explicar e ver sobre química orgânica, a forma que mais aparece ali dos compostos orgânicos é a estrutural completa, né? Para facilitar ali o entendimento e você conseguir visualizar a molécula. Só que assim, essa forma, apesar de ser bastante completa e trazer bastante informação pra gente, ela leva também um tempinho para fazer na hora de montar as moléculas, você representar cada hidrogênio e cada ligação ali do hidrogênio com os átomos de carbono. Então existe uma maneira mais simplificada, que é a estrutural condensada. Qual que é a diferença entre a condensada e a completa? Repara que na condensada, os hidrogênios que estão ligados ao carbono estão agrupados. Então repara no seguinte, aqui esse carbono, ele está com CH3 aqui do lado. O que significa esse H3? Significa que esse átomo de carbono ele está ligado a 3 hidrogênios. Repara, é a mesma molécula, que é o pentano. Repara a diferença. Na forma completa, a gente coloca os hidrogênios ligados com os carbonos. Na condensada, a gente agrupa os hidrogênios que estão ligados com os átomos de carbono. Isso poupa o nosso tempo na hora de montar moléculas orgânicas mais completas e maiores. Vai facilitar nesse processo. Então, por exemplo, aqui CH2. O CH2, esse H2 está representando que eu tenho 2 átomos de hidrogênio ligados a esse átomo de carbono. Então repara que na forma condensada eu não preciso colocar os hidrogênios ligados ao carbono. Eu só preciso fazer o quê? Colocar o símbolo do hidrogênio e a quantidade de átomos de hidrogênio que estão ligados ao átomo de carbono. E a última forma de representar um composto orgânico é através da fórmula estrutural de linhas ou bastão, que é a forma mais simplificada de todas e a mais rápida na hora que você for montar uma molécula orgânica. O que é isso aqui, Gabriel? Calma, vamos entender o que significa esse M aqui que eu desenhei. Na fórmula estrutural de linhas ou bastão, cada vértice quer dizer o quê? Cada ponta que eu tenho aqui representa um átomo de carbono. Então aqui eu não tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Repara que aqui eu tenho 5 pontas, né? 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. E cada vértice representa um átomo de carbono. E o que é essa linha? Essa linha é a ligação que os átomos de carbono estão fazendo entre eles. Então repara que na fórmula estrutural de linhas ou bastão, nós escondemos os hidrogênios e carbonos daquele composto orgânico. Isso vai facilitar
na hora de montar moléculas mais complexas, moléculas grandes ali, vai ser facilitado através da fórmula de Bastão. Qual que é o pulo do gato aqui? Na hora que você for montar essa molécula, cada ponta que você colocar aqui vai representar um átomo de carbono. Mas como é que você vai saber os hidrogênios ali no caso? Aqui que a gente tem que pensar o seguinte, esse carbono, por exemplo, que está aqui na ponta, nós temos que pensar que aqui eu tenho um átomo de carbono, certo? Então em cada ponta eu vou ter um átomo de carbono. Esse é o primeiro pensamento que você tem que ter na hora de interpretar a fórmula de Bastão. Cada ponta você vai ter um átomo de carbono. Sucesso! Aí é o seguinte, como é que eu sei quantos hidrogênios eu tenho em cada carbono dessa forma? O pulo do gato é o seguinte, o número de ligações que falta para o carbono atingir 4 ligações, que é o que nós vimos na aula dos postulados, que o carbono faz 4 ligações, vai ser a quantidade de hidrogênios que você vai ter naquele carbono. Então repara, esse carbono aqui, que é o primeiro, ele está ligado, lembra que a linha representa uma ligação? Então ele está fazendo uma ligação com esse carbono aqui. Ou seja, esse carbono, ele está precisando de mais 3 ligações. Então eu tenho 3 hidrogênios ligados com esse carbono. Pegaram o pulo do gato? Vamos lá, olha isso aqui. Esse carbono, ele está ligado com 2 carbonos, 1 e 2. Então falta 2 ligações para ele atingir 4. Ou seja, a quantidade de hidrogênio que eu vou ter aqui é 2. E esse carbono, mesma coisa. Ele está fazendo uma ligação e 2 ligações. Então falta mais 2 para ele atingir 4. Então esse carbono, ele vai ter 2 hidrogênios, certo? Esse carbono, mesma coisa. Falta 2 ligações para ele atingir 4. Então ele vai ter 2 hidrogênios aqui. E esse carbono da ponta, ele está ligado com o carbono apenas, fazendo apenas uma ligação. Então eu vou ter 3 hidrogênios, que é a quantidade que falta para ele atingir 4 ligações, certo? Então, se eu fosse montar a fórmula molecular para eu saber quantos átomos de carbono e quantos átomos de hidrogênio eu tenho nessa molécula, agora eu consigo. Então é o seguinte, aqui eu tenho quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou colocar C5. Quando eu vou representar a fórmula molecular de um composto orgânico, eu sempre começo com carbono, depois hidrogênio, e aí eu posso colocar os outros elementos da ordem que eu quiser. Mas a ordem inicial é carbono, depois hidrogênio, tá? Então eu tenho 5 carbonos, pentano. E os hidrogênios agora? Tenho 3 aqui, 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 3 aqui. Então eu vou ter 12 hidrogênios. C5H12, a fórmula molecular do pentano. Sucesso? Então, essas são as 3 maneiras de representar um composto orgânico. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um exercício juntos para fixar essa ideia das fórmulas dos compostos orgânicos. Mas antes disso, podem tirar o print. Tirou o print? Então sucesso. Então bora para o exercício. Então vamos para o exercício. Então vamos lá. O eugenol, um composto orgânico extraído do cravo da Índia, pode ser representado pela fórmula estrutural. Então repara que nesse exercício ele trouxe tanto a fórmula de Bastão quanto a fórmula estrutural condensada. E aí ele quer saber o seguinte, a fórmula molecular do eugenol é... Então o que precisamos fazer nesse exercício é contar os átomos de carbono que eu tenho na molécula, os de hidrogênio e depois os de oxigênio para estabelecer a fórmula molecular do eugenol. Então vamos começar pelos átomos de carbono. Para facilitar, a gente começa primeiro pela forma que está em Bastão, para depois contar os átomos que eu tenho ali na fórmula condensada. Então lembra, cada ponta que eu tenho, cada vértice que eu tenho na forma de Bastão é um carbono. Então aqui nessa pontinha aqui eu tenho um átomo de carbono. Nessa outra ponta, um átomo de carbono também. Nessa também, nessa aqui e nessa aqui e por último essa aqui. Então podemos reparar o seguinte, que nesse composto que eu tenho 6 pontas, que vamos aprender depois que é um anel benzeno, nesse ciclo aqui que eu tenho 6 pontas, eu tenho 6 átomos de carbono. Então só aqui nesse ciclo já tenho 6 carbonos. Então 6 carbonos aqui, mais um aqui, 7. Mais um, 8. Mais um, 9. Mais um, 10. Então eu tenho aqui 10 átomos de carbono, certo? Sucesso! Então vamos agora contar os átomos de hidrogênio. Começando pela parte que eu tenho ali a fórmula condensada, né? Quer dizer, a fórmula de Bastão, eu sei que o pulo do gato para eu saber quantos hidrogênios tem é ver quantas ligações que faltam para aquele átomo de carbono chegar a 4 ligações. Então repara que esse átomo de carbono aqui
ele está fazendo uma, duas, se tem 2 tracinhos é porque é uma dupla ligação, então 1, 2, 3, 4. Então esse carbono já está fazendo 4 ligações, sucesso. Então você não adiciona hidrogênio nele. Beleza. E esse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2 e 3. Então falta mais uma ligação para ele chegar a 4. Então ele só pode ter um hidrogênio aqui. Sucesso. E esse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3. Falta mais um para ele chegar a 4. Então você vai colocar mais um hidrogênio. Esse carbono aqui de baixo, ele está fazendo 1, 2, 3 e 4 ligações. Então ele já tem 4 ligações. Então ele não tem hidrogênio. Sucesso. E esse carbono aqui, ele está fazendo 1, 2, 3. Falta só mais uma ligação para ele chegar a 4. Então ele tem um hidrogênio. E esse carbono aqui, 1, 2, 3, 4. Já está fazendo 4 ligações. Então ele não tem hidrogênio. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 hidrogênios. Mais um aqui em cima, 4. Mais 3 aqui, 7. Mais 2, 9. Mais um, 10. Mais 2, 12. Então eu vou ter 12 hidrogênios. Sucesso! Agora oxigênio. Eu tenho 1, 2. Então eu vou colocar aqui 2 oxigênios. Sucesso! Então a alternativa é que eu tenho 10 carbonos, 12 hidrogênios e 2 oxigênios é a alternativa E. Então a alternativa certa é a alternativa E. Então é dessa forma que a gente consegue saber quantos átomos de carbono eu tenho composto orgânico, tanto pela fórmula estrutural condensada e também pela fórmula de bastão. As 3 maneiras de representar os compostos orgânicos. Então, espero que tenham gostado. Deixe seu like se gostou da videoaula, se conseguiu aprender. Comente aí algumas melhorias, sugestões de melhorias, né? Ou próximas videoaulas que você quer ter. E sucesso e bons estudos!